bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre a reunião da Reserva Federal Norte-Americana da semana passada e das consequências para o andamento dos índices nos próximos meses. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar o preço do petróleo, do trigo e também olhar para o desempenho dos principais mercados até ao final deste ano, na sequência da guerra no leste europeu. Ao mesmo tempo, também vamos analisar as políticas dos bancos centrais, por exemplo, no que à dívida pública diz respeito. O nosso convidado de hoje é o Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, bem-vindo de volta ao programa. Olá, muito boa tarde, André. Olá, tudo bem? Tudo bem. Pedro, começando precisamente aqui pela reunião da Reserva Federal, foi anunciado um aumento de 0,25% das taxas de juros. Como é que olhas para esta decisão e também para as conclusões do encontro? Bem, as conclusões do encontro foram marcadas por a emissão de um comunicado que eu não via há muito tempo, todo a vermelho, ou seja, todo riscado, o que significa que houve uma alteração substancial da política de taxas de juros e da política monetária da Reserva Federal. Por um lado, dizem-nos que a Covid-19 acabou, basicamente foi eliminado do comunicado qualquer menção, seja à pandemia, seja à Covid, o que significa que a maior preocupação neste momento é a inflação e é, no fundo, o emprego ter atingido o pleno emprego, porque temos uma taxa de desemprego muito baixa e o combate à inflação é a prioridade. Aliás, houve uma alteração também no discurso, já se tinha notado a última vez, que era o caso da inflação já não ser algo temporário, mas provavelmente ser algo mais sustentável na economia americana, que nós já tínhamos comentado o ano passado, e aquilo que me dá a impressão é que os bancos centrais andam um pouco atrasados e um pouco a reboque das notícias e andam depois a reagir. E neste caso, o que este comunicado me surpreendeu foi pela violência, se podemos dizer, da alteração de dezembro para março. Ou seja, em 3 meses, as perspectivas de subida das taxas de juros mudaram-se ou alteraram-se substancialmente para cima. Ou seja, as taxas de juros, prevê-se que as taxas de juros no fim do ano possam estar entre 1,7% a 2%. Neste momento o mercado já está a descontar que possam estar a 2%. Se pensarmos que no início do ano elas estavam entre 0% a 0,25%, isto é uma alteração substancial em um ano. Depois também as taxas de juros de longo prazo, estima-se que até 2024 as taxas de juros possam atingir 2,8%, até acima das taxas de juros de longo prazo, que andam à volta dos 2,4%. Isto significa que a Reserva Federal está mesmo disposta a fazer tudo, vamos ver o que é que será, para reduzir a inflação. Aliás, Jerome Powell, há cerca de um mês, quando era questionado por um senador americano, ele perguntou-lhe: mas o senhor vai mesmo fazer tudo para travar a inflação? E ele disse sim, categoricamente que sim. Agora, uma coisa é a gestão de expectativas, que eu acho que é também que está a acontecer aqui, outra depois é o que nós vamos poder ver na prática. Mas o que é facto é que a primeira decisão foi iniciar a política de subida de taxas de juros, a inversão da política monetária, e depois, já a partir de maio, apresentar um plano para redução do seu balanço. Porque não nos podemos esquecer, nos últimos 2 ou 3 anos, a Reserva Federal subiu o seu balanço em quase 5 trilhões de dólares, estava à volta dos 4 trilhões, neste momento está quase a 9 trilhões de dólares, o que significa que houve um financiamento da Reserva Federal à economia americana e o que neste momento a Reserva Federal quer é tentar ganhar um pouco de espaço, tal como tentou fazê-lo entre 2017 e 2019, quando tentou aliviar o seu balanço. Vamos ver até quando e até que ponto é que a Reserva Federal vai conseguir fazer isso, porque nós estamos perante uma economia mais endividada, estamos agora com algumas incertezas e depois eu acho que algo que os bancos centrais não estão a perceber bem é que estamos perante um choque da oferta na economia. É verdade que também se faz menção a que os salários começam a subir mais e começa a haver alguma pressão salarial, mas, sobretudo, isto tem a ver com o choque do preço da energia, que já vem, não é de agora da Rússia, já vem desde há mais de um ano, há cerca de um ano, sim, provavelmente desde 2021, que temos vindo sustentadamente o preço da energia a subir, e acho que o que os bancos centrais não percebem é que a energia está na base de tudo o que nós fazemos na economia. Ou seja, se o preço do petróleo ou do gás sobe, mais cedo ou mais tarde o preço de uma cadeira, o preço da caneta, o preço da água, nem que seja pelo transporte, há de subir.
E acho que há aqui uma falta de noção, não só por parte dos bancos centrais, mas também dos próprios políticos, dos governos, que não agem no sentido de precaver estas subidas de preços no sentido da oferta, trazer mais oferta, e isto depois limita um pouco, e vai limitar, e vai ter consequências nos cidadãos. Pedro, houve um dissidente, James Bullard, que pretendia um aumento de 0,5%, que é o James Bullard, que é o eterno hawkish acima de todos os outros, mas o que é certo é que ele, o ano passado, foi o primeiro a pedir uma alteração da política monetária e era, na realidade, aquele que estava mais certo. Achas que, no que diz respeito ao balanço, e James Bullard já disse para sermos mais agressivos nessa questão também, achas que o Banco Central não quis aqui ser demasiado hawkish e apenas disse que vamos começar a tratar disso e daqui a um mês ou dois vai acelerar ou acertar o passo e começar a reduzir, por exemplo, em maio ou em junho, portanto, para haver aqui um delay entre a subida de juros e a redução do balanço? E o que é que achas que isso vai ter de efeito no mercado, no mercado acionista? Sim, eu acho que James Bullard realmente já queria uma subida de taxas de juros mais rápida e eu acho que ele já tinha percebido que a questão da inflação tem um efeito pernicioso sobre toda a economia e realmente acho que eu também sou da opinião que a Reserva Federal já devia ter subido as taxas de juros por forma a não ter este choque, porque o que nós temos de dezembro para agora em 3 meses é uma subida na expectativa, pelo menos para este ano, de uma subida de quase 1% adicional. Ou seja, 1% em 3 meses é um choque substancial. Por isso, acho que esta subida mais que era defendida por ele só não foi avante porque temos uma questão geopolítica neste momento na Europa. Caso contrário, eu acho mesmo que a Reserva Federal iria subir 0,5%. Aliás, alguns membros durante o fim de semana também disseram que provavelmente a Reserva Federal podia ter sido mais agressiva, mas neste momento também temos uma questão geopolítica. Curiosamente, neste comunicado da Reserva Federal também é feita a menção à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas curiosamente não são tidos em conta nenhum efeitos particulares sobre a economia americana. Ou seja, ainda vamos ver qual é o impacto, mas mesmo a subida do preço do petróleo, que não podemos esquecer, chegou a estar a subir $40 desde a invasão, é certo que já acalmou, mas mesmo isso parece que não teve grande efeito em termos de perspectivas de abrandamento da economia, pelo menos neste momento por parte da Reserva Federal. Agora, relativamente ao plano de redução do balanço, é verdade que James Bullard também tem dito que devemos ser mais agressivos. Eu recordo que em 2017 a 2019 o plano era reduzir, e foi implementado durante alguns meses, reduzir 50 mil milhões de dólares por mês. Eram 30 milhões, salvo erro, de obrigações de tesouro e 20 milhões em mortgage-backed securities, ou seja, obrigações que tinham imobiliário indexado ou com subjacente. Provavelmente, dada a dimensão do balanço, porque na altura estávamos a falar de um balanço de 4 trilhões, agora estamos a falar de 9, provavelmente podemos ter um ritmo ou tentar reduzir inicialmente cerca de 75 mil milhões por mês. Provavelmente mais nas obrigações de tesouro americanas e menos nas obrigações que têm imobiliário atrelado. Porquê? Porque provavelmente eu diria que será 50 bilhões de redução na do Estado e 25 nas obrigações que têm com o imobiliário como colateral, por causa do choque que isso pode ter também no mercado imobiliário. Nós já estamos a ver que as taxas de longo prazo estão a subir de forma sustentada, a cerca de 30 anos está praticamente nos 2,5%. Em termos históricos, se olharmos há 10 ou 20 anos, até esta taxa não era muito elevada, mas se olharmos nos últimos 10 anos, efetivamente estamos com taxas mais elevadas. E o que eu acho que tem que existir até para os agentes económicos poderem ajustar a esta nova realidade é uma transição gradual, que é o que parece que não está a haver. Ou seja, os bancos centrais, e nomeadamente a Fed, acho que neste momento estão todos a entrar em pânico porque ninguém há um ano atrás pensava que iriam ter inflação cerca de 8%. E isso tem um impacto muito substancial
nas intenções de voto, no perda de poder de compra, e o que nós estamos a assistir é isso mesmo, é que nos últimos 20 anos, as pessoas perderam poder de compra porque a taxa de inflação foi sempre superior à taxa de juros. E neste momento é que se sente mais. Por isso, aqui a tentativa é da Reserva Federal voltar a ganhar um pouco a sua credibilidade. Eu acho que já o devia ter feito mais cedo. Mas agora, se calhar, vamos ter aqui uma posição mais agressiva, pelo menos até fim do ano. Eu acho que, no fim de contas, a economia americana não vai aguentar taxas de juros de 2,8% e provavelmente 2% também não, porque à medida que sobe as taxas de juros, e Jerome Powell também deixou essa porta aberta, é que temos que ir acompanhando os efeitos, não só da guerra, mas também da subida das taxas de juros. Que é já para deixar aquela mensagem que é, por um lado, queremos ser agressivos, queremos combater a inflação, exigir expectativas, mas por outro também definir que se houver aqui alguma alteração, ou seja, se a economia americana abrandar ou se a economia europeia começar a entrar em recessão, então terem ali alguma flexibilidade. Mas neste momento a perspectiva da Reserva Federal é carregar no acelerador. André, deixa-me só dizer 3 coisas rápidas. A primeira é que, mesmo a 75 mil milhões por mês, vai demorar mais de 10 anos. Ou seja, nós, na realidade, aquilo não vai a zeros. Mas também ninguém espera que vá a zeros. Depois, a subida de taxas de juros, isso é uma coisa que vamos falar à frente, vamos ver como é que o próprio governo vai suportar isso, porque existe aqui um aumento significativo. E já são 30 trilhões de dólares em dívida. Exatamente. E já é muito. E vamos ver como é que o mercado vai reagir e o próprio Fed, porque este ano é ano de eleições intercalares nos Estados Unidos para o Congresso e isso é quase tão importante como as eleições para a presidência. Como a esperada derrota de Biden, portanto, o incumbente, exatamente, a regra geral, perde sempre nas intercalares. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Antes de retomarmos a conversa com o Pedro Lino, vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde vão ser analisados os preços do petróleo, do trigo e também aqui uma comparação entre o S&P 500 e o DAX. Marco, o que é que tens reservado para nós esta semana? Obrigado, André. Sim, a semana passada foi uma semana, mais uma louca, como as últimas 3 semanas têm sido em Wall Street e nos principais mercados acionistas. E poderíamos ver aqui, por exemplo, no gráfico do S&P 500, valorizações quase em toda a linha, curiosamente menos a Verizon, com uma queda de 4%, e as energéticas, por causa da queda do preço do petróleo. Mas de resto, valorizações muito significativas, tecnológicas, financeiras, farmacêuticas, industriais, basicamente quase tudo subiu a semana passada. Em relação a desde o início do ano, o panorama é completamente diferente e temos aqui correções em quase toda a linha, menos nas energéticas, por causa da subida do preço do petróleo e, curiosamente, na empresa cofundada por Warren Buffett, que está a subir 14%, mais uma vez acima dos padrões de mercado em termos de valorização. Já de há um ano para cá, a situação é de novo diferente. As tecnológicas claramente em alta, menos o Facebook. O Facebook teve uma correção muito forte este ano. E também a Intel, a Disney, Netflix. Portanto, as FANGs ou as tecnológicas principais não tiveram o mesmo comportamento desde o início do ano. E é por isso é que existe esta diferença. Em termos das financeiras também não. Temos aqui a JP Morgan com queda, enquanto a Bank of America e o Wells Fargo com valorizações muito interessantes, para não falar das energéticas que continuam a ter um desempenho muito forte desde o início do ano. Em relação à semana passada, no resto do mundo, valorizações quase em toda a linha, menos no Brasil, na Vale e na Petrobras. Aqui destacar a recuperação das tecnológicas chinesas. Nós tínhamos falado aqui a semana passada que tiveram aqui uma contração muito significativa, recuperaram quase tudo o que tinham perdido nas últimas sessões. Em relação aos setores e índices na semana passada, podemos ver verde em toda a linha, valorizações muito significativas, nomeadamente no índice tecnológico dos semicondutores, no subsetor, e
perdas nos materiais, nomeadamente no ouro, na extração de ouro. De resto, em relação a um ano para cá, podemos ver que valorizações muito significativas, menos no setor farmacêutico e no mercado chinês. O mercado chinês está claramente bearish em relação ao restante mercado, mas também temos aqui os mercados emergentes com menos 14%, enquanto o Wall Street, por exemplo, tem valorizações de 6% a 10%, superiores à Europa. Em relação aos gráficos, começamos aqui com o Brent. O Brent que está a subir esta semana, tem aqui uma resistência agora perto dos 118, 119 dólares, poderá bater aqui e recuar de novo ou até atingir novos máximos. Vamos ver como é que se comporta o Brent aqui nesta resistência. O trigo que, como podemos ver aqui, atingiu máximos dos últimos pelo menos 8 anos e agora está a recuar ligeiramente, mas ainda tem muito para recuar, caso venha testar aqui o suporte na ordem dos 720 dólares. Temos aqui depois uma comparação muito interessante. O S&P 500 que está a fazer aqui uma recuperação depois das quedas recentes e quebrou esta linha de resistência. Isto é muito importante. É de esperar que possa vir testá-la de novo e então depois voltar a subir caso aguente este suporte. Mas podemos ver aqui a forma como o S&P 500 subiu e a forma como o DAX subiu. O DAX ainda não quebrou esta linha de resistência, portanto ainda pode lá bater e voltar para trás. Vai ser muito importante aferir como é que o DAX vai comportar aqui em relação ao S&P que já quebrou. Portanto está relativamente mais forte do que o mercado norte-americano. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Pegando precisamente nos dados em relação ao petróleo, Pedro, o crudo tem registrado, disparou 40 dólares há cerca de 2 semanas, entretanto já tem vindo a corrigir, mas como é que olhas para o preço do petróleo, do barril e o que é que podemos esperar aqui nos próximos meses? Vão haver novos máximos? O que é expectável? Eu esperaria, gostava que o petróleo não atingisse os máximos que atingiu há 2 semanas, nos 138 dólares, mas queria referir que o petróleo tem vindo a registrar uma tendência de subida há cerca de 1 ano e meio, desde que foi a pandemia. Vamos esquecer a questão dos 40 dólares negativos e dos 20 dólares, mas o petróleo andava nos 40, 50 dólares, tivemos a pandemia e o que é facto é que após 2020, ou no fim de 2020, já estava acima desse valor e tivemos o ano 2021 sempre a subir. E isso tem a ver com o facto de estarmos perante uma economia que está a recuperar, mas principalmente tem a ver com outra questão. Houve muito desinvestimento ou falta de investimento em novos postos ou em aumentar a capacidade de uma forma a nível global devido a muita pressão das políticas da ESG. O ESG, para quem não sabe, são as políticas mais pró-ambientais, económicas, sociais e de governance e depois também penalizam os fundos de investimento que investem, ou penalizam até as próprias empresas que investem em tecnologias ou em energias mais poluentes. No caso do petróleo, existia uma tentativa de diminuir a dependência do petróleo e houve, no fundo, estas políticas que são implementadas, houve uma tentativa de forçar os investidores a não investirem nessas empresas. Ora, isto tem consequências a longo prazo, que é, se nós temos uma procura mundial que continua a aumentar e que este ano vai atingir os níveis pré-pandémicos acima dos 100 milhões de dólares, 100 milhões de barris de petróleo por dia, e se temos uma oferta que não acompanha, o preço só pode subir. E este é que acho que é um erro que os vários governos fizeram, é que a transição energética tem que ser feita, e acho que todos estamos de acordo, temos que ir para uma economia mais limpa, mais saudável, mas não é à custa dos consumidores, não é à custa de aumentar, de criar problemas na oferta de um bem que ainda não há substituto, o preço que é no fundo o petróleo. Nem podemos todos passar a utilizar carros elétricos, porque neste momento não há capacidade ou de produção desses carros ou até de abastecimento em termos de eletricidade. Por isso, a transição tem que ser feita e tem que ser planeada. Não podemos de um dia para o outro carregar num botão ou por legislação alterar no fundo, todo o consumo de petróleo. E eu acho que este foi um dos erros. Aliás, ontem a Saudi Aramco anunciou lucros recorde,
mais do que duplicou, teve mais de 100 mil milhões de dólares de lucro no ano e decidiu que ia aumentar a sua capacidade dos 11 para os 13 milhões de barris de petróleo, salvo erro, até 2027. E isto significa, dá-nos uma noção do que ainda se perspectiva de aumento da procura mundial. Ou seja, nos próximos anos, se não houver capacidade de abastecer o mercado, nós vamos ter um preço de petróleo mais alto do que tínhamos historicamente. Os 138 e 140 dólares que foram registrados em 2018 e que foram testados basicamente há 2 semanas, são valores que prejudicam bastante a economia e que podem criar recessão a nível mundial. Nós estamos perante depois da subida de custos da energia. Se estabilizarmos acima dos 100 dólares, isto vai ter consequências desastrosas nas famílias, nas empresas, nos próprios governos. E depois não nos podemos esquecer que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem outros fatores, que é nos metais, não são os metais preciosos, mas outros metais que são necessários para a produção de veículos elétricos. Por isso, temos aqui outro problema, que é, mesmo esta transição dos veículos gasóleo, gasolina, para os veículos elétricos, vai ter um custo adicional, porque os preços dessas matérias-primas estão a disparar. E isso não vai ser acessível ao bolso de qualquer pessoa. Por isso mesmo, é que agora temos que ter em conta este fator adicional, que é, muito bem, mesmo que houvesse disponibilidade das fábricas para alterar e depois agora só fazemos carros elétricos, o custo iria ser muito superior. E são todos estes impactos que a economia vai ter nos próximos anos. São políticas muito bonitas no papel, mas que na verdade têm graves consequências para as famílias e empresas também. Sim, e assim, as políticas, elas têm um fundo bom, mas o problema acho que o problema dos políticos europeus e também dos americanos é que depois deixam-se levar pela ideologia e pelas políticas verdes, que são necessárias, mas claro, na prática não é possível. E agora estamos num beco sem saída, que é, as famílias vão pagar muito mais, não vão poder ter aumento de salários, porque as próprias empresas estão em dificuldades, e vai-se criar aqui, no fundo, um financiamento. Um financiamento não, vai-se dar aqui uma transferência de riqueza. É basicamente, nós vamos passar um cheque aos produtores de países de petróleo que vão ficar milionários. À custa das empresas e à custa principalmente de uma Europa, porque ainda ouvimos a semana passada, a Índia está a comprar petróleo a desconto à Rússia. Bem, não percebo porque é que ninguém fala disso e só falam da China. Toda a gente a querer pressionar a China para tentar fazer um acordo para não apoiar a Rússia, mas a Índia aproveita e compra petróleo mais baixo. Isto diz muito da dependência que as economias têm ainda do petróleo. E, infelizmente, acho que vamos ter que viver com um petróleo mais alto, mais caro nos próximos anos. Espero que os preços mais altos tenham sido atingidos, até porque temos o efeito depois da procura, que é as pessoas vão começar a andar mais de transportes públicos e as economias não aguentam este tipo de pressão. E, por exemplo, a economia chinesa já está a registrar um decréscimo, não só pelas políticas Covid-0, mas também pelo aumento de custos da energia, vai registrar uma diminuição do seu crescimento, e isto depois tem tudo um impacto e efeitos de bola de neve. Por isso, um preço tão alto acaba no longo prazo por também não ser bom para os produtores. Mas nos próximos 2 anos, o que nós vamos estar é passar um cheque diretamente para os países produtores de petróleo, isso não tenho dúvidas. Muito bem, obrigado, Pedro. Vamos agora de novo para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, temos aqui assistido a um êxodo dos investidores das ações europeias, com rumo aos Estados Unidos. Como é que olhas aqui para esta discrepância de fuga da Europa para Wall Street? Como é que olhas para esta tendência e poderá vir a agravar-se nos próximos tempos? André, este ano temos vindo a assistir a essa tendência, principalmente no último mês, devido à crise. Nós não podemos esquecer que temos uma guerra na Europa e, por isso afeta muito mais as empresas europeias, a confiança dos investidores, não só europeus, mas também americanos. Nós não nos podemos esquecer que a maior comunidade de investidores, ou o dinheiro, está nos Estados Unidos. Na Europa isto depois acaba por ser residual e acho que quando começaram a sair as primeiras notícias da guerra na Europa, a primeira coisa que o investidor americano faz é
olha, tudo o que sejam fundos europeus, venda. Porque a primeira reação é proteger da incerteza, de não sabia o que ia acontecer. Depois, a chegar à altura, começou-se a falar de uma eventual guerra nuclear ou da ocupação da central nuclear e isso na Ucrânia, e isso causa bastantes incertezas. Por isso houve uma queda bastante acentuada dos mercados europeus. Aliás, o DAX chegou a estar a cair a meio de são mais de 20%, 21% ou 22%, depois conseguiu recuperar mais para o fecho, mas restando ao dia de hoje, o que nós vemos foi uma recuperação impressionante, principalmente dos mercados americanos, que se compararmos com o dia 23 de fevereiro já estão positivos. Ou seja, para um investidor americano, a guerra não aconteceu, não há nada na Europa. Os índices, o S&P, salvo erro, está positivo quase mais 4% do que estava dia 23. Na Europa, não. A Europa ainda continuamos a ver os índices mais baixos, mas também não é com tanta queda. O Eurostock 50 está cerca de 2,5%, 3% mais baixo, o DAX alemão também. Se compararmos que no início de março chegámos a estar a menos 10%, menos 12% relativamente a dia 23, mesmo assim foi uma recuperação muito forte. E por acaso até me surpreendeu pela dimensão, porque chega a um ponto, a guerra praticamente olhamos hoje em dia e não teve impacto nenhum, e muitos dos investidores que se assustaram e venderam, o que estamos a assistir é que, agora se quiserem regressar ao mercado, vão ter na sua globalidade até de comprar a preços mais altos. Mas é natural que a Europa seja mais prejudicada e que tenha mais volatilidade, porque eu sou da opinião que este conflito provavelmente ainda se pode durar um pouco mais. Não vejo que as supostas negociações sejam negociações. O que a Rússia quer é muito simples, é a capitulação da Ucrânia. Isto das conversas é para inglês ver, porque não podemos estar à espera de negociações quando todos os dias o nível de bombardeamentos aumentam. E eu acho que isso pode ainda ter algum impacto nos mercados europeus e esperaria que tivéssemos agora uma pequena correção, mas acho que os mínimos, pelo menos nos mercados europeus, já foram vistos, que foram dias de pânico, foram dias de quedas intensas, onde os investidores não sabiam o que haviam de fazer, e o que também me leva a perguntar onde é que andam os bancos centrais nesses dias, porque o Banco Central supostamente devia primar pela estabilidade também dos mercados, não é só ceder a liquidez aos bancos. Mas nos dias em que os investidores não sabem o que fazer ou cá, isto são eventos, se calhar, que ocorrem, já não tínhamos um de quase há 80 anos na Europa. Mas o que é feito um Banco Central? Na minha opinião, nesse dia, deviam ter feito uma coisa muito simples, que era tentar intervir no mercado, ou então dizer, olha, meus senhores, nós primamos pela estabilidade e reiteramos a confiança na economia, seja americana, seja europeia. Zero. Pedro, não se ouve falar nada. E que acho muito interessante, falas nisso, porque na China nós tivemos isso, tanto do Banco Central, mas do Governo. E já não é a primeira vez que o Governo chinês intervém no mercado, no sentido de suportar, da primeira vez de uma forma assim um bocado esotérica, não é? Fazendo desaparecendo CEOs de empresas, reuniões assim em gabinetes para os forçar a comprar ações e não vender, assim coisas um bocado mais obscuras, mas desta vez o Governo, depois das quedas que houve, veio dizer que vai fazer tudo para a economia continuar a crescer mais e vai tomar medidas concretas para suportar os mercados financeiros. O que é absolutamente extraordinário de um regime comunista, mas que tem já incrustado e percebe a importância dos mercados financeiros, o que a Europa não tem, porque nós continuamos a não ver qualquer tipo de suporte. O que aconteceu foi que as ações chinesas recuperaram brutalmente. Na Europa não há isso, nem do Banco Central, nem dos governos, não há nada. Portanto, cai o que cair, não há ali reforço de otimismo, de confiança, nada. Aquilo que o Pedro estava a dizer. Achas que a China já está no comboio superior em termos de apoio aos mercados que a Europa perdeu? Que há uma mudança de mentalidade e há uma distinção entre Europa, Estados Unidos e China. Os europeus são aqueles que menos apoiam o mercado. Aliás, acho que só pretendem ir ao mercado para emitir dívida. É a noção que dá é que os governos europeus precisam de financiar os déficits e vamos lá ao mercado. A parte acionista não se preocupa muito
o que diz muito sobre o desenhar da economia europeia que está a ocorrer nos últimos 20 ou 30 anos. Os americanos claramente preocupam-se, mas também não houve uma preocupação nesta crise de há 2, 3 semanas, porque os mercados assim tiveram que ir, mas não vimos quedas de 8% ou 6%, como chegámos a ver na Europa. Os chineses, esses sim, já perceberam que tem um impacto positivo falar em meio do mercado, porque há muitos chineses investidos no mercado e que se o mercado sobe, os chineses também estão mais contentes. Isto é simples, é como os americanos. Se o mercado sobe e se no fim do mês vêm os seus planos de pensões e as suas poupanças a valorizarem, é natural que a minha propensão ao consumo seja superior, que eu esteja mais feliz. E quem diz que o dinheiro não traz felicidade não é porque ainda não percebeu bem, não viu bem uma conta bancária a crescer ao fim do mês, ou os investimentos. E nisso os chineses já perceberam o efeito que isso tem sobre as pessoas, mas acho que esta necessidade de intervenção verbal, e muitas vezes também compram ações no mercado, teve a ver com a forte desvalorização do último ano. Nós não nos temos que esquecer, as empresas tecnológicas chinesas baixaram quase 80% desde os máximos. Isto, muito pelo que estavas a dizer, perseguição a algumas empresas, alguns processos nas empresas tecnológicas. Depois temos a política Covid-0, que é, no fundo, há uma semana, salvo eu, foram 45 milhões de chineses estavam confinados. Isso tem um impacto também sobre a economia. Depois temos o aumento do preço das matérias-primas e a redução do crescimento da economia chinesa. Isto preocupa, com certeza, Xi Jinping e esta destruição da riqueza através dos mercados era muito preocupante. E depois não nos podemos esquecer que existia outro fator essencial, que era esta guerra que ainda existe entre Estados Unidos e China, e o facto dos Estados Unidos querem que as empresas chinesas cumpram determinadas regras, e acho que a certa medida bem, e os chineses não querem que as suas empresas gigantes tecnológicas partilhem os dados com outras entidades de supervisão que não a entidade local. E o que existe é uma ameaça de expulsão do Nasdaq, dos mercados americanos, das empresas chinesas. E muitos investidores estavam também a começar a entrar em pânico. Se as minhas Alibabadas são cotadas nos Estados Unidos, o que é que acontece à empresa? Não acontece nada, a empresa existe, elas vão estar cotadas em Hong Kong e é engraçado que Hong Kong, a semana passada veio referir outra vez, que criou um mercado especial para empresas que, estando cotadas nos Estados Unidos, ainda não estejam no mercado de Hong Kong, e criou um mercado especial para as acolher caso exista essa necessidade. Ou seja, mais uma vez, a preocupação do governo chinês em arranjar uma alternativa para os investidores e dizer, não se preocupem que vocês não vão ficar com nada, se têm uma participação de X ações numa empresa chinesa, ela irá, se não estiver cotada nos Estados Unidos, irá manter-se cotada na praça de Hong Kong, seja na praça principal, seja numa outra que nós vamos criar. E por isso existe essa preocupação. Se fosse na Europa, eu duvido, aliás, primeiro que se criasse uma bolsa, tinha que se reunir 27 Estados-membros e não conseguíamos sair daqui. Por isso, aí a China, mais uma vez, está a ser proativa. Eu acho que agora é questão de ver para crer se as palavras do governo chinês também se materializam e se não há CEOs que, de vez em quando, vão a algumas reuniões. Pedro, obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. Esperamos por ti de novo. Vamos agora passar para o número da semana e o número é 15 referente a 15 cotadas, portanto o PSI 20 deixou de ser PSI 20, também já não o era, e passou a ter somente 15 cotadas. Saíram a Ibersol, a Nova Base, a Farol e a Ramada, que passaram para o PSI geral, e o PSI 20, aliás, o novo PSI tornou-se assim numa das bolsas mais pequenas da União Europeia. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana e o que é que reservaste para nós? De novo, Jerome Powell. É incontornável, tendo em conta a forma como o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana consegue comunicar com os mercados e com os jornalistas de uma forma como não me lembro, talvez só a Greenspan conseguiria, mas por outros motivos. Mas Jerome Powell está muito bem na pele de governador ou de presidente do Banco Central norte-americano, consegue transmitir confiança, assume erros, que é muito importante, e a semana passada, mais uma vez, apesar da alteração drástica da política monetária, conseguiu tranquilizar os mercados e os índices subiram. Muito bem.
Obrigado por ter estado presente. Este foi mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.